Bom, falando em amigo, eu tenho o prazer de receber ele que é secretário de Justiça da cidade de Guarulhos, a segunda cidade mais importante do estado de São Paulo. Já foi presidente da Ordem, doutor Ayrton Trevisan. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os seus telespectadores multimídia. É um prazer retornar aqui com você para falar um pouquinho das coisas da cidade. Vou pedir para o pessoal que já está nos acompanhando deixar escrito aqui de que bairro você está nos acompanhando. O Ricardo Nogueira é da Abralimp. Obrigado, Ricardo. Rogaciano com a gente, o Celso Pinheiro lá da Rádio Pimentas. Pedir para vocês me dizer de que bairro vocês estão nos acompanhando aqui. Doutor Ayrton Trevisan, secretário de Justiça, já pegou alguns pepinos bastante complicados aqui, para alguns abacaxi para descascar. Eu acho que o último grande projeto que foi muito discutido foi a taxa ambiental, aí, determinada pelo governo federal, para que os municípios regularizassem. Foi regularizada, está uma confusão danada, e aí acabou ela sendo anulada, a lei que foi promulgada aqui na cidade de Guarulhos. Vamos desde o início, né? Que lei que é essa, doutor? Bom, tudo isso tem início com a aprovação do Marco Regulatório de Saneamento Básico, várias alterações no marco, em julho de 2020, bem no início da pandemia, e que obrigou as cidades ou a cobrar a taxa que custeasse o valor do serviço de coleta e disposição de resíduos sólidos, do lixo, ou que comprovasse que tinha dentro do orçamento uma receita sobrando, vamos dizer, não tirando de outro local, para custear esse serviço. Essa lei foi aprovada bem no meio da pandemia. Como se sabe, o país virou de ponta cabeça por conta dessa pandemia, e tinha um ano de prazo para se instituir a taxa. Não cobrar efetivamente, mas instituir. Nós tivemos uma série de dificuldades decorrentes da própria pandemia, seja de orçamento, seja de concentração de esforços para minimizar o número de vítimas do Covid. E então nós acabamos por aprovar essa lei praticamente um ano depois. E ela a taxa não pode ser cobrada no mesmo ano que ela é instituída. Então ficou a cobrança agora para 2022. Essa cobrança, Roberto, é bom que se saliente, o prefeito nunca teve vontade, nunca teve desejo de instituir a taxa. Ele tinha uma obrigação legal e não tinha naquele momento um orçamento suficiente para fazer frente à taxa, ao custeio da coleta de lixo, sem prejudicar outras políticas. Então se instituiu. E sabe bem o prefeito, sei eu, e sabe você, que tributo é norma de rejeição social. Você nunca ouviu falar de ninguém que ficou feliz porque subiu o seu imposto de renda, ou porque aumentou a sua conta de água, ou porque o seu IPTU, que no nosso caso está congelado desde 2017, subiu. Nunca ninguém fica satisfeito. Então, existe uma indisposição de caráter geral pela instituição da taxa. Para muita gente que até reclama da taxa, ela é a mínima, R$ 9,90 ela era, e não era nem tanto que pesasse no bolso da pessoa, mas é a norma de rejeição social. Então, no momento em que nós encontramos orçamento, tem entrada de dinheiro decorrente de alterações legislativas de outras políticas, outorga onerosa, esse tipo de coisa, além de uma arrecadação extra de CMS, o prefeito, ciente da dificuldade que a população tem passado, houve por bem em propor a revogação da cobrança da taxa de lixo. É bom que se diga, Roberto, que nós nunca tivemos dúvida da legalidade dessa cobrança. E nós temos, inclusive, as únicas sentenças... Muita gente disse que era ilegal, mas não sabe, mas não sabe por quê.
Muita gente diz que é ilegal porque é a norma de rejeição social, criação de tributo. Fala da boca para fora. Mas ela não sabe sustentar, não tem como sustentar. Nós estudamos a matéria, a Procuradoria, a Secretaria de Justiça, e não temos dúvida da legalidade da cobrança, o aspecto legal da cobrança, né? Não o aspecto político, o aspecto social. Tanto é verdade, Roberto, que nós entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Uma vez o desembargador deu uma liminar, fomos conversar com o desembargador, explicar para ele os critérios melhor, ele entendeu melhor, essa ação foi extinta, entraram com outra, ele já não deu a liminar, a segunda foi extinta, entraram com outra, ele não deu a liminar, e até agora, até ela ser revogada, a lei que instituiu a taxa do lixo estava válida, apesar das ações de alguns partidos políticos no sentido de ver declarada inconstitucionalidade. O que nós temos hoje, Roberto, são 5 ou 6 sentenças dadas aqui por Guarulhos em ações individuais, certo, e que em todas elas reconheceu a legalidade da cobrança dessa taxa. Então, não fica dúvida a ninguém. Hoje, as 5 ou 6 decisões existentes que a gente recebeu, que temos conhecimento, justamente elas dizem que a taxa é constitucional, que os critérios que se estabeleceu relacionados ao consumo de água de casa da residência são razoáveis e são constitucionais. Até porque o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula dizendo que é constitucional a cobrança da taxa de lixo. E que é também constitucional você estabelecer um critério, por exemplo, relacionado ao tamanho do imóvel, coisa que nós não fizemos. Nós optamos por estabelecer um critério baseado no consumo de água, porque ele mede melhor a quantidade de lixo produzido numa casa. Aí você me diz, como que o consumo de água mede melhor a produção do lixo? O critério ideal seria pesar casa por casa quanto produz de lixo e cobrar de cada pessoa na proporção do lixo que produz. Isso é impossível na prática. Quando se estabelece o critério de tamanho do imóvel, eu costumo dar um exemplo. Eu tenho um apartamento bastante confortável, 4 dormitórios, éramos eu, minha mulher e meus 2 filhos. Meus filhos se casaram, foram embora de casa, moro eu e minha mulher nesse mesmo apartamento. Pelo critério do tamanho do imóvel, eu pagaria uma taxa mais alta, mesmo tendo 2 pessoas morando e tendo a produção de lixo de 2 pessoas. Correto? Quando num apartamento de 60 metros quadrados pode morar 4 pessoas, 5 pessoas e produzir naturalmente muito mais lixo do que eu produzo. O consumo de água, Roberto, a Organização Mundial de Saúde diz que cada ser humano consome em média 110 litros de água por dia. Não é um dado da Prefeitura, é um dado da Organização Mundial de Saúde. Isso significa, ao final de 30 dias, Roberto, que um ser humano consome 3,3 metros cúbicos de água por mês. Água para banho, água para lavar roupa, água para fazer comida, essas coisas. Para usar o banheiro, enfim. Logo, um consumo de água de 10 metros cúbicos faz presumir que tenha 3 pessoas numa casa, que é um critério muito mais razoável de aferição. Ele pode não ser absoluto. O absoluto é só pesando o lixo de cada um, o que na prática não é possível. Mas ele é um critério muito mais justo do que o tamanho do imóvel. Uma pessoa pode morar num terreno de 700 metros quadrados numa casa de 30 metros quadrados e ter uma pessoa só, ela pagaria uma taxa muito maior. Então estabeleceu-se esse critério e a juíza da primeira vara da Fazenda Pública, ela tinha dado liminar suspendendo os efeitos da cobrança. Depois que despachamos com ela e demos as explicações necessárias, ela voltou atrás, revogou a liminar e julgou improcedente todas as ações que ela tinha e que questionavam a taxa do lixo. Muito bem, que são várias questões aqui. Eu tenho uma aqui que seria uma coisa muito mais jurídica, né? Que é o Adriano Careca, que está falando sobre o Palmeiras ser o primeiro campeão mundial. Isso é uma questão jurídica que nós não vamos debater hoje. É uma coisa muito mais profunda. Eu não sei se isso é relevante no dia de hoje. Olha, Roberto, mas cada campeonato, no seu momento histórico, teve uma determinada forma.
Não dá para dizer que o Brasil não é pentacampeão mundial, porque 2 ou 3 dos campeonatos que ele disputou mundiais... Tinha um número menor de participantes. Não, tinha um número menor, eram organizados não pela FIFA, né? Hoje ele é organizado pela FIFA. Então, se for pegar os organizados pela FIFA, Santos não tem campeonato mundial. Isso é verdade. Entendeu? E isso não é verdade. O campeonato teve um determinado formato e o Palmeiras é reconhecido até no site da FIFA como o primeiro campeão de intercontinental de clubes, vamos chamar assim, que era o nome num campeonato disputado por clubes de vários países. E foi campeão aqui. Pega aquela foto, já está na ponta da agulha, então manda aí. Ó. Essa aí é da Giovana, que está acompanhando a nossa entrevista, doutora Ayrton Trevisan. Ela está deitada no meio da sala, assistindo o doutor Ayrton Trevisan escrevendo aí. Parabéns, Giovana. Maria do Socorro Monteiro dando boa noite para nós. Celso Pinheta dizendo que a Rádio Cumbica está nos acompanhando aqui. Muito bem. O Rogaciano também com a gente. Ricardo Nogueira da Abralimp. O Mãozinha, boa noite. O meu aniversário é dia 9 de setembro. Mãozinha. Opa, parabéns aí. Peninha, dando boa noite para todos aqui. Cumbica está nos acompanhando. O Rogaciano está nos acompanhando lá do Jardim São Paulo, Vila Rio. Ele faz uma pergunta interessante. Mas Guarulhos arrecada tanto, doutor, por que mais uma taxa? É a imposição da lei. Sim. É o Rogaciano? Rogaciano. Não sei se você tem mais ou menos a minha idade. Se tem, talvez a gente tenha estudado junto. Não é um nome comum. Eu tive um colega de escola Rogaciano. É funcionário da Câmara, foi funcionário da Câmara. Pode ser que a gente tenha estudado junto, conselheiro, pode coisa ser. Que eu vale. Rogaciano, é assim. A imposição do marco regulatório é de que os municípios têm que cobrar a taxa para custear o serviço de coleta e disposição do lixo. Isso visa estimular a que os municípios façam esse tipo de coleta e disponham adequadamente e não joguem em lixões, porque não se joga o lixo num monte de lixo. Ele é disposto dentro de uma técnica, tudo isso tem custo. A única forma de não cobrar essa taxa do lixo, esse custeio desse serviço, essa mesma lei federal, diz que é o município comprovar. Tem duas hipóteses. Ou ele comprova que ele tem uma sobra orçamentária, um dinheiro que não está disponível para outra política, e que então ele dispõe de orçamento para não cobrar, ou que o município aumente outros impostos de forma a compensar esse valor. Então o município pode não cobrar a taxa aumentando, por exemplo, o IPTU, pode não cobrar a taxa aumentando o ISS e arrecadando uma quantidade de dinheiro correspondente ao custo do serviço da taxa de lixo. Então não houve uma vontade política, houve uma determinação legal, porque se o prefeito não estabelece e não tem essas compensações, ele responde por improbidade em função de renúncia de receita. Isso tudo está escrito no Marco Regulatório de Saneamento Básico. Se vocês procurarem aí, escrever no Google Marco Regulatório de Saneamento Básico, vocês vão lá no artigo provavelmente 35, se não me falha a memória, e ele dispõe que tem que cobrar. Ele utiliza o critério do consumo de água como um dos critérios válidos e diz as consequências jurídicas para quem não cobrar. Doutor, ainda pergunta, quem pagou vai ser ressarcido? E o Peninha, funcionário público aposentado, pergunta quando vai ser devolvida essa taxa. Então, quando vai ser devolvida essa taxa e quem pagou a mais, por exemplo, eu paguei tudo de uma vez, vou ser ressarcido? Bom, vamos lá. O prefeito vai baixar um decreto regulamentando isso. Eu não tenho a resposta para todas essas perguntas. No meu entendimento pessoal, a lei vigeu até o dia que ela foi revogada. E se ela vigeu até o dia que ela foi revogada, a taxa era devida. Não houve um cancelamento da lei, não houve uma anulação da lei. Houve uma revogação da lei. E isso aconteceu a partir de terça-feira, que foi, se eu não me engano, terça-feira foi sancionada a lei que revoga a taxa do lixo. Quem pagou, por exemplo, à vista, eu não tenho dúvida de responder nesse momento que vai ser ressarcido pelos meses
excedentes a setembro. Aqueles que pagaram ou não pagaram, do meu ponto de vista, não têm direito a receber, não serão isentados do pagamento. Agora, não serão isentados? Também não. Perfeito. Porque a lei teve a sua vigência até aquele dia. Mas essa é uma opinião minha, Peninha, que estamos estudando lá na Procuradoria, e o prefeito pediu para que a gente visse isso, uma forma jurídica para a gente conseguir devolver isso, talvez até com a aprovação de um outro tipo de lei que permita algum tipo de compensação tributária. O Rogaciano está agradecendo aqui as explicações, está dizendo que foi muito boa. O Anderson está dizendo que o senhor está tirando muitas dúvidas. Carla Bibiano também está conosco, nos agradecendo. Melhoras, Carla, melhora. A Carla fez uma cirurgia na perna. Mas está nos acompanhando. Está nos acompanhando. Não, é que foi na perna, então ela deve estar deitada ou sentada nos acompanhando. E diz o seguinte: quem não pagou esses meses é uma dívida e a prefeitura irá cobrar essas pessoas. Então, se a Procuradoria não conseguir dar viabilidade jurídica para não cobrar e para devolver de quem já pagou, essas pessoas que não pagaram ficarão devendo para a Prefeitura até a parcela, vamos dizer, que vencesse antes do dia... antes de terça-feira. Não sei que dia é hoje. Que dia é hoje, Roberto? Hoje é dia 15. Dia 15, 14 e 13. Então, as parcelas que venceram antes de 13, até então, são devidas. Doutor Alexandre Cadeu Bernardes, ele escreve: a assertiva do doutor Ayrton está perfeita. Houve imposição da lei municipal em razão da lei federal. Portanto, nenhuma ilegalidade na sua criação. Mas o que poderia ser discutir é a disposição de recursos a dispensar esta arrecadação, que, a meu ver, ainda gera dúvidas, pois a cidade sequer tem o tratamento ideal de esgoto da mesma forma que Capenga quanto à destinação do lixo. Portanto, vejo que faltará recursos para a finalidade da lei federal. A questão é mais abrangente do que trazido pelas ações judiciais, pois tratam de forma política uma questão jurídica ambiental. Quem colocou? Doutor Alexandre Cadeu. Alexandre Cadeu colocou muito bem. Vira política e não jurídica a discussão. É importante que a gente saliente, Roberto, que a lei que foi aprovada também isentava do pagamento as pessoas que têm a tarifa social da Sabesp e não pagam a conta de água porque estão inscritos em programas sociais, ou aqueles inscritos no... Repita essa questão, por favor, doutor. Sim. Foram isentados de cobrança todos aquelas pessoas que, tendo consumo de água, tendo conta de água, estão inscritos na tarifa social da Sabesp. Aqui tem direito pessoas que são inscritas nos programas sociais do governo, tipo o Auxílio Brasil. Ok? Então, nenhuma dessas pessoas teve que pagar e nem terá que pagar no futuro, porque elas já eram isentas desse pagamento. Quero um corte. Alguém falou do professor Bernardes aí? Alexandre Cadeu Bernardes. Bernardes. É que nós temos o nosso professor Bernardes. Sim. Foi meu professor e que recentemente teve um AVC. Mas está lá com o filho disse que ele está cada dia melhorzinho. Eu quero um recorte desse do que o doutor falou sobre essa questão dos isentos. Muito bem. Celso Pinheiro, lá dos Pimentas. Pelo que eu entendi, o que o senhor secretário Ayrton Trevisan falou, quem pagou não recebe o dinheiro de volta. E quem não pagou vai ter que pagar. É isso mesmo, doutor? Então, esse é um ponto de vista meu. A Procuradoria está estudando uma maneira de que possa se devolver o dinheiro até então pago e possa se não cobrar de quem não pagou. Do meu ponto de vista pessoal, e é o meu ponto de vista pessoal que eu estou exteriorizando aqui, é muito complicado para se viabilizar a devolução de dinheiro e isentar quem não pagou. Do meu ponto de vista, ao final, a gente não deve ter condições de criar essa situação, a não ser para quem pagou à vista
as parcelas até dezembro e que terá de volta dezembro, novembro, outubro pelo menos. Carla Bibiano está agradecendo ao senhor. Muito bem. Rita Fernandes também está agradecendo pela entrevista. Luci está dando uma boa noite para nós. O Adriano está dizendo uma lei federal que o município tinha que colocar em prática. Muito bem. E o prefeito, juntamente com uma equipe técnica bem preparada, entrou e revogou para que o guaranense não precise pagar essa conta. Muito bem. Quem está conosco também, Maurício Colim. E ele manda uma questão. Não seria mais fácil um desconto de igual valor no próximo IPTU? Maurício Colim. Então, Colim, se puder dar um desconto no IPTU, é porque se chegou à conclusão de que juridicamente é possível devolver o dinheiro. Aí a forma vai ser a mais fácil possível. Para aqueles que pagaram à vista e logo pagaram após a revogação da lei, essa é uma ideia, hoje já uma ideia que pode ser colocada em prática no próximo IPTU. É isso que está sendo estudado ainda pela Procuradoria, a legalidade dessas formas de se devolver e daquilo que pode ser devolvido. Bom, nosso tempo já estourou, mas eu quero colocar aqui Michael Alves. Boa noite, Roberto. Boa noite, doutor. Em relação à lei da taxa ambiental que foi revogada por iniciativa do Executivo, tenho observado diversos... O quê? Diversos o quê, meu amigo? Diversos candidatos a deputado estadual e federal estão, de certa forma, ludibriando a população com a falsa afirmação de que a revogação foi por conta deles. O rapaz está bravo aqui. Acho apelativo e um tanto desonesto enganar a população dessa maneira, pois deveriam apresentar a proposta de governabilidade ao invés de querer crédito pelo que... levar crédito pelo que não fizeram. Abraços. Luci Belga, a prefeitura nunca teve condições de pagar nada. Agora criar taxas é absurdo. Bom, nosso tempo estourou. Eu tentar trazer o doutor aqui outras vezes. Doutor, obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço mais essa oportunidade de prestar esses esclarecimentos aí, em meu nome, em nome do prefeito, e tenho certeza que tudo vai ser feito da melhor maneira possível e, se for possível juridicamente, o dinheiro será devolvido a todas as pessoas. Assim que tiver tudo isso resolvido juridicamente, a gente traz o doutor novamente aqui, porque tem muita coisa e agora que o pessoal começou a entrar e mandando um monte de coisa aqui, oh meu Deus do céu. Pessoal, desculpa, o Celso está nos acompanhando, a Rita, doutor Trevisan, o culto de quinta está acompanhando os seus esclarecimentos. É um pessoal de uma igreja que acompanha a gente. Então aí. Aproveita e já manda um abraço para eles. Pessoal aí, rezem por nós, a gente está precisando muito dessa oração de vocês, viu? É muito bom saber que vocês estão aí vibrando pela gente. Olha, é sempre bom, né? Dá uma energia boa na gente, né, doutor? Claro, claro. É bom. Obrigado, doutor. Aparece mais vezes aqui, doutor. Roberto, eu estou à sua disposição. Pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, seria sempre bom aqui, porque sempre tem assunto importante para ser esclarecido, para que um e outro não fique construindo notícias falsas, doutor. Não, e eu gosto eu gosto de debate. Então, o seu programa é bom, porque além de você fazer perguntas inteligentes para a gente, obrigado, você interage aí com o pessoal e as perguntas vêm num pinga-fogo aí. Eu gosto disso. Eu só não concordei com a questão que o senhor, eu acho que o senhor não foi tão claro com relação ao campeonato do Palmeiras em 1951. Mas aí, o Adriano está aqui, senhor Trevisan, grande campeão nacional. Obrigado, doutor. Mas meus argumentos são bons. São bons. Se o Palmeiras não é, o Santos não é. Aí, tá vendo? Ele já tá querendo jogar pra cima de nós, né? Tá vendo? E domingo nós vamos dar uma surra no Santos ainda. O Peninha vai sofrer, santista, você vai sofrer, santista. São os dois santistas que eu conheço. Um dirige a Kombi e o outro vai no banco do motorista. Olha, eu vou colocar um monte. Doutor, tem o doutor Marcelo, tem o Sebastião Alemão, tem... Também o Jovino, tem um monte aqui. Você já está com dificuldade de encher a Kombi.